Olá pessoal, desde já peço que você curta, comente, compartilhe, deixe seu like, deixe sua opinião, deixe sua sugestão, deixe seu comentário. Se inscreve no canal, ative o sininho para novas notificações. E é isso aí, vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Yahushua, Homer, Hoshihai, Natzarete. E é isso aí, pessoal. Hoje dando sequência, né, ao Salmo 126, aqui vamos estar falando então da parte 3. A gente que estava falando de alguns acontecimentos que haviam acontecido, né, depois de 3 levas, né, dos judeus até a Babilônia. E lá na Babilônia, Deus ele mostrou a sua glória, o seu resplendor. Lá Deus fez com que Nabucodonosor ficasse durante 7 anos, né, como um bicho, né? Deus faz Nabucodonosor ficar como um bicho. Se não falhar a memória, ele chega a comer capim. Mostrando que Nabucodonosor estava sentado na cadeira do poder entre os seres humanos, mas a cadeira de poder dos reis é sentada pelo nosso Deus, é sentada por Yahweh, e ali ele demonstrou a sua glória, o seu poder, a sua majestade e o seu domínio, né? Cujo qual nada fugiu do controle dele. Nem tudo que acontece é da vontade de Deus, até porque depois que Adão e Eva eles comem daquele fruto, né? É o yin yang, né? Assim como o taoísmo prega, o yin yang ele se espalha por todo o planeta Terra, né? Então, às vezes, Yahweh está agindo, mas às vezes Terron está agindo. Mas é isso aí. E para você que não sabe, como eu já tinha explicado, né? A questão ali da descendência, né? Tanto os judeus como os caldeus, eles descendem de Arfaxade. Só que os judeus, os hebreus, eles vêm ali da sequência da linhagem de Éber, que vai ser alguém que vai vir bem depois de Arfaxade, né? Já os caldeus, eles vêm direto de Arfaxade. E a língua dos caldeus, a língua dos babilônicos, era o acadiano, através de um dialeto acadiano-babilônico. E a língua dos hebreus era o hebraico. Se bem que elas têm suas semelhanças, são línguas semíticas, né? Porque Arfaxade era filho de Sem, então ambas as duas eram semíticas. E é isso aí. Mas antes da Babilônia, desse império neobabilônico, se tornar o império mais forte do mundo naquele período, ele teve a ajuda da descendência de Madai, que era um filho de Jafé, cujo qual de Madai vem os Medos. E os Medos eram os persas, eram os iranianos, eram o povo ariano. Então, os babilônicos, os caldeus tiveram a ajuda da descendência de Madai, né, de uma descendência jafetita, para poder derrotar aquele que era o seu maior inimigo, que foi o povo assírio, que vinha também de uma outra descendência semita, o povo assírio que vinha da descendência de Assur. E ali o pai de Nabucodonosor, se não me falha a memória, Nebupalazar, ele domina a Síria, né? E ali os caldeus passam a ser a nação mais forte do mundo. Eles tomam a capital da Síria, né? Nínive. E é isso aí. Aí eu vou mostrar aqui na Bíblia Madai, cujo qual é o ancestral dos persas. Vamos lá para Gênesis de novo, no capítulo 10, para a gente ver quem veio de quem, como que se chegou a isso. É isso aí, vamos falar aqui um pouco da descendência de Jafé. Gênesis capítulo 10, versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, aqui ó, Madai. Esse Madai é o ancestral dos persas. E daí que vem o povo iraniano. Alguns botam também que o povo curdo estaria ligado a ele, né? E os chamados Medos, que seriam uma tribo dentro dos persas, também tem essa visão. E aí a gente tem aquele episódio, né? Que acontece após Nabucodonosor, porque os historiadores botam Nabucodonosor, ou Navuk-Hak-Donosor, como fica em hebraico, Nabucodonosor II, né? Para quem não sabe.
como avô de Belsazar. Belsazar era neto de Nabucodonosor. Alguns pensam que ele era o filho, mas a maioria dos historiadores concordam que Nabucodonosor era avô de Belsazar e não pai. Que o pai de Belsazar seria outro. Eu não me lembro se o nome dele era Nabonido ou Nebopalazar. Mas tem aquele episódio em que Belsazar pega os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém e faz um banquete lá na Babilônia. É porque eles já tinham levado os utensílios, alguns dos utensílios para a Babilônia. E ele faz uma festa ali e de repente uma mão misteriosa escreve em aramaico ali naquele lugar: Mene, mene, tekel farsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E o aramaico? O aramaico era a língua de quem? O aramaico era a língua dos arameus. E quem eram os arameus? Os arameus eram uma descendência de Sem, também era uma descendência semítica, cujo qual forma o povo da Síria. Só que o aramaico também era uma língua que era a língua franca para comércio, ela era usada para comercializar. Mas existe mais de um tipo de aramaico. Tanto que você pesquisando, né, você pode achar o siríaco antigo. Então o aramaico era uma língua bem conhecida ali no Oriente Médio para se fazer comércio. E os babilônios conheciam o aramaico também. Porém, o que eu acredito que aconteceu foi que Deus usou um aramaico um pouco diferente daqueles que eles conheciam, por isso eles não souberam interpretar o que estava escrito na parede. E ali eles precisaram de alguém que sabia. E esse alguém era Daniel, um homem de espírito excelente, né? E o próprio nome Daniel, né? Dan, juiz, é o Deus, ou seja, Deus é o meu juiz. E Deus julgou a causa de Daniel. E o mesmo Deus que julgou a causa de Daniel vai julgar a tua causa. E assim como aqueles 3 jovens tinham nomes que glorificavam a Deus, né? Ananias, Hanan e Yahu, ou seja, a graça de Yahu. Yahu demonstrou a sua graça lá na Babilônia. Misael, Micael, quem é como Deus? Deus mostrou que ninguém é como ele lá na Babilônia, porque ele demonstrou a sua glória, o seu resplendor, porque quanto maior a dificuldade, maior também vai ser a providência. Azarias, Azariahu, se não falha a memória, significa, eu não sei se a etimologia é a mesma de Zacarias, né? Zahariahu, que significa Deus lembrou. E nessa tua dificuldade, Deus vai lembrar de você. Mas aí, como eu já falei, os babilônios queriam trocar para homenagear seus deuses pagãos, como o deus Bel, que é um deus pagão, Marduk e outros mais. Marduk era o principal da Babilônia, né? E ali vai se cumprir parte daquela estátua que Nabucodonosor havia sonhado, que ele havia chamado os astrólogos, os astrônomos, que ele mesmo não lembrava do sonho e nem da sua interpretação, mas Daniel tinha o Espírito Santo, tinha um Espírito excelente e Deus deu o sonho e a interpretação. E a cabeça de ouro, que era a Babilônia, iria ser derrubado pelos braços de prata. E quem eram os braços de prata? Era os persas, mais o povo Medo, que era uma tribo dentre os persas, segundo alguns estudiosos. Então esses dois, que eram na realidade um só, foram lá e derrotaram a Babilônia. Enquanto eles estavam festejando, que apareceu a mão misteriosa, Deus foi lá através dos persas e derrubou os babilônicos. Aí você vê que coisa interessante, né? Eu vou dar a sequência aqui à leitura e a gente vai comentar mais e provavelmente esse vídeo vai ter uma parte 4. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Como diz a Bíblia, né? Melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor a conclusão dos assuntos do que o começo deles. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Vamos ter uma parte 4. E é isso aí. Curta, comente, compartilhe. Tamo juntão. Fica com Deus.